Ele entrou na floresta e nunca mais saiu. Nenhum rastro, nenhum sinal de luta, apenas o silêncio inquietante das árvores. Mas testemunhas dizem que ouviram algo que não parecia humano. A floresta Black Hollow no interior do estado de Washington sempre teve uma reputação sombria. Densa, úmida e tomada por uma névoa constante, parecia esconder segredos antigos entre suas árvores retorcidas. Moradores da região evitavam se aproximar ao anoitecer, alegando que a mata sussurrava quando o sol se punha. Foi nesse cenário que Alan Reeves, um jovem de 22 anos, decidiu se aventurar. Ele não era um explorador experiente, mas sua paixão por trilhas o levou a desafiar os avisos dos locais. No dia de seu desaparecimento, Alan enviou uma última mensagem para sua irmã: "Vou entrar na floresta Black Hollow. Parece incrível. Falo com você mais tarde. Mas ele nunca respondeu. A busca começou 2 dias depois, quando amigos perceberam sua ausência. Cães farejadores encontraram sua trilha no início da mata, mas, estranhamente, ela simplesmente desaparecia a poucos metros de um velho carvalho morto. Não havia pegadas voltando nem sinais de ataque. Era como se ele tivesse evaporado no ar. Mas o mais assustador veio de uma testemunha. Um morador próximo da floresta disse ter ouvido algo na noite do desaparecimento, passos apressados, seguidos por um grito sufocado, e depois, um sussurro profundo ecoando entre as árvores. Um sussurro que chamava pelo nome de Alan. Os dias seguintes foram tomados por buscas intensas. Equipes de resgate vasculharam a área, mas não encontraram vestígios de Alan. Helicópteros sobrevoaram a floresta e nem mesmo o mais avançado equipamento de rastreamento conseguiu detectar qualquer sinal dele. Foi quando um dos voluntários, um ex-militar chamado Greg Dawson, relatou algo estranho. Durante uma busca noturna, ele afirmou ter visto uma silhueta entre as árvores. Era alta, magra e tinha olhos brilhantes refletindo a lanterna. Greg gritou, acreditando que fosse Alan, mas quando correu na direção da figura, ela simplesmente desapareceu na névoa. Na mesma noite, outro evento macabro ocorreu. Um dos cães farejadores começou a uivar e se recusou a seguir em frente. Ele estava tremendo, rosnando para algo invisível. O adestrador afirmou que o comportamento do animal era de puro medo, o tipo de reação que ele só tinha visto quando os cães sentiam predadores por perto. Mas ali não havia nada. A floresta começou a mudar. Os voluntários começaram a relatar a sensação de estarem sendo observados. Sussurros eram ouvidos ao longe, sempre chamando pelo nome de Alan. Os rádios das equipes começaram a falhar, emitindo chiados e vozes indecifráveis. Na última noite de busca, um dos oficiais encontrou algo. No tronco de uma árvore, profundamente gravado na madeira, estava um único nome: **Alan***. A gravação parecia recente, e o mais perturbador era que não havia sinais de ferramenta alguma. Era como se algo tivesse riscado o nome na madeira com unhas afiadas. Então, na madrugada seguinte, uma ligação misteriosa foi recebida pelo 911. A voz era fraca, quase irreconhecível, mas a gravação era clara. "Me ajudem. Eu estou na floresta. Está escuro. Eles estão aqui. Eu vejo os olhos." A chamada foi rastreada e vinha de dentro de Black Hollow. Uma nova busca foi organizada imediatamente, desta vez armada. Mas quando chegaram ao ponto exato da localização do sinal, encontraram apenas o celular de Alan, ainda com bateria, jogado na lama. Ao reproduzir o áudio da última gravação no aparelho, ouviram algo que congelou o sangue de todos. A respiração acelerada de Alan, seguida de passos correndo e no fundo, um som estranho, um estalo seco, como ossos se quebrando, e uma risada baixa, rouca e inumana. Então, o áudio foi cortado. As buscas foram encerradas oficialmente após semanas sem sucesso. Alan Reeves nunca foi encontrado. Mas a floresta Black Hollow permaneceu assombrada pelo seu nome. Alguns meses depois, um grupo de jovens decidiu entrar na mata à noite para provar que tudo era apenas uma lenda. Eles riram dos relatos e caminharam até o velho carvalho onde Alan foi visto pela última vez. No silêncio absoluto da floresta, um deles fez uma piada, gritando: "Alan, onde você está?" O vento soprou forte, e a névoa se adensou. Foi então que todos ouviram. Baixo, profundo, vindo das sombras da floresta. "Aqui!" Os jovens correram, jurando nunca mais voltar. E desde então, aqueles que ousam entrar em Black Hollow afirmam ouvir o mesmo sussurro ecoando entre as árvores. Alan nunca saiu da floresta. Mas algo, ou alguém,
ainda chama pelo seu nome. Esse foi apenas um dos inúmeros casos de desaparecimentos misteriosos em florestas. Mas será que Alan realmente desapareceu? Ou se tornou parte de algo maior dentro de Black Hollow? E você? Já ouviu histórias assim? Conhece algum caso parecido? Comente aqui embaixo e continue acompanhando os próximos relatos perturbadores desse vídeo. Ela entrou na floresta para um passeio de fim de tarde. Testemunhas afirmam ter visto Emily caminhando entre as árvores, mas quando a noite caiu, ela simplesmente desapareceu. Seu telefone foi encontrado dias depois, ainda gravando. O que a polícia ouviu no áudio os fez encerrar as buscas imediatamente. Ela entrou na floresta para um passeio de fim de tarde. Testemunhas afirmam ter visto Emily caminhando entre as árvores, mas quando a noite caiu, ela simplesmente desapareceu. Seu telefone foi encontrado dias depois, ainda gravando. O que a polícia ouviu no áudio os fez encerrar as buscas imediatamente. Emily Carter, 19 anos, era uma jovem apaixonada pela natureza. Vivendo na pequena cidade de Hollow Creek, ela costumava caminhar sozinha pela floresta Pinewood, um local que, apesar de belo, carregava uma história repleta de desaparecimentos inexplicáveis. Os moradores a chamavam de Floresta Faminta. No dia de seu desaparecimento, Emily enviou uma mensagem para sua melhor amiga, ***, vou dar uma volta rápida na Pinewood. Preciso clarear a mente. Falo com você mais tarde. ***. Ela nunca mais respondeu. Seu carro foi encontrado estacionado na entrada da trilha, intacto. As câmeras de segurança do parque registraram Emily entrando na floresta às 17h43, mas em nenhum momento ela foi vista saindo. As buscas começaram na manhã seguinte. Voluntários policiais e cães farejadores vasculharam a floresta, mas não encontraram nenhum vestígio. Até que no terceiro dia, algo foi encontrado: o telefone de Emily. Ele estava enterrado parcialmente na lama, como se alguém, ou algo, tivesse tentado escondê-lo. Quando a polícia reproduziu a última gravação no aparelho, eles entenderam por que aquele caso nunca seria resolvido. A gravação começava normal. Sons de folhas sendo pisadas, Emily murmurando algo sobre a trilha ser mais longa do que lembrava. Mas então, cerca de 10 minutos depois, ela parou. Tem alguém aí? Seu tom de voz mudou. O silêncio da floresta era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum vento. Apenas a respiração de Emily e, ao fundo, um estalo. Passos. Mas não eram normais. Eram irregulares, arrastados. Como se algo estivesse se movendo de forma errada. Ei, se for brincadeira não tem graça. Mais passos. Agora mais rápidos. Emily começou a correr, e sua respiração ficou ofegante. Ouvia-se o farfalhar das folhas, galhos quebrando, algo seguindo-a. Então, um sussurro baixo rouco, praticamente imperceptível. Emily! Ela gritou. A respiração ficou frenética. O microfone captou sua corrida desesperada. Então, de repente, tudo parou. Silêncio. Emily começou a chorar. Sussurrou para si mesma. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Mas então, um som impossível ecoou na gravação. Uma voz. Mas não era a dela. Emily, não corra. O áudio ficou distorcido. Um som horrível surgiu. Algo entre um rosnado e um estalo grotesco, como ossos se quebrando. E então, um grito. O mais assustador não foi o grito de Emily, mas o que veio depois, uma risada. Baixa, gutural, nada humana. A gravação cortou abruptamente. A polícia nunca divulgou oficialmente o conteúdo do áudio. Mas um dos oficiais que ouviu a gravação, semanas depois, deixou Hollow Creek para nunca mais voltar. As buscas foram encerradas sem qualquer explicação. Nenhum corpo, nenhuma pista. Apenas a floresta Pinewood que continuava ali silenciosa, observando. O que aconteceu com Emily Carter? Teria sido um animal? Um crime? Ou algo muito pior? Ninguém sabe ao certo. Mas quem caminha por Pinewood à noite jura ouvir, ao longe, uma voz fraca sussurrando: não corra. Esse foi mais um caso perturbador de desaparecimento em florestas. Mas o que você acha que aconteceu com Emily? Algo natural? Ou sobrenatural? Ele entrou sozinho, sem aviso, em uma das florestas mais traiçoeiras do país. Quando sua esposa entrou em pânico e começou a procurar, ela o encontrou. Mas ele não estava mais ali. A floresta de Ashon, localizada em uma área remota e de difícil acesso, sempre teve a fama de ser uma das mais perigosas da região. Mas para Mark Sullivan, um aventureiro experiente, isso nunca foi um problema. Ele se orgulhava de sua capacidade de sobreviver em lugares selvagens e nada o intimidava.
No entanto, o que Mark não sabia era que Ashon possuía uma característica peculiar. A floresta tinha o hábito de engolir as pessoas. Alguns acreditavam que ela era amaldiçoada, outros diziam que seus caminhos mudavam à medida que você se adentrava nela, fazendo você se perder sem explicação. Mark, com sua confiança excessiva, decidiu entrar sozinho para uma caminhada de reconhecimento. Sua esposa, Karen, o viu partir por volta das 15 horas, dando-lhe um beijo e dizendo que voltaria em algumas horas. Mas o tempo passou, e Mark não retornou. O entardecer chegou e Karen, preocupada, tentou ligar para o celular dele, mas não obteve resposta. Quando a noite caiu, ela não aguentou mais e começou a procurar sozinha. Karen sabia que Mark era experiente e não se arriscaria sem necessidade, mas sua intuição a dizia que algo estava errado. Ela seguiu pela trilha que ele provavelmente teria feito, chamando seu nome. Mas a única coisa que ela ouvia eram os sons da floresta, a batida do vento nas árvores, o farfalhar das folhas e os grilos noturnos. Enquanto caminhava, uma sensação estranha tomou conta dela, como se estivesse sendo observada. Ela acelerou o passo, e foi quando, ao longe, viu algo que a fez parar abruptamente. Entre as árvores, um vulto, uma figura humana, mas algo não estava certo. Ela correu até lá, mas ao se aproximar, viu que não era Mark. Era apenas um tronco caído, e o vulto não passava de uma ilusão causada pela luz da lua. Sem saber o que fazer, Karen sentou-se na trilha para tentar pensar com clareza. Foi então que no fundo da floresta ela ouviu algo. Alguém estava chamando seu nome. Mas a voz não era de Mark. Era outra, distorcida, quase como um eco da sua própria voz. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém. A voz chamou novamente e Karen, paralisada, percebeu que o som vinha de dentro da floresta, em direção à área mais densa, onde a trilha desaparecia. Ela sabia que precisava seguir, mas algo a impedia. Um instinto primal a avisava para não continuar, mas sua vontade de encontrar Mark a impulsionava. Ela seguiu até o limite do que poderia ser considerada a zona segura da floresta. O som da voz se tornou mais alto, mais urgente. Quando chegou a uma clareira, Karen encontrou algo que a deixou sem palavras, um abrigo improvisado de galhos e folhas. No centro do abrigo, estava o celular de Mark. Ele estava ligado, mas apenas emitindo um som contínuo e estranho, como se estivesse gravando algo. No entanto, a verdadeira surpresa estava no chão. Havia marcas de passos. Não apenas de Mark, mas de algo, ou alguém mais. Pequenas pegadas descalças, seguidas de arranhões profundos no solo, como se alguém tivesse sido arrastado. A partir dali, as marcas simplesmente desapareciam. Foi então que a voz retornou, desta vez com mais clareza. Karen ouviu claramente. Ela vai me encontrar. A voz parecia estar vindo de todas as direções. O ar ficou denso, e uma sensação de frio tomou conta de sua pele. Ela olhou para trás, mas não viu nada. Então, ao olhar novamente para o abrigo, percebeu algo perturbador, uma sombra, uma silhueta vaga, observando-a das profundezas da floresta. Ela gritou o nome de Mark, mas não obteve resposta. A silhueta se moveu, e Karen correu, sem saber para onde estava indo, mas apenas querendo escapar. Ela sentia que algo estava atrás dela. Karen conseguiu sair da floresta, mas Mark nunca foi encontrado. As buscas duraram semanas, mas não havia vestígios dele em nenhum lugar. No entanto, algo mudou em Karen. Ela nunca mais foi a mesma. Durante anos, ela procurou respostas, tentou compreender o que aconteceu naquela noite. Mas toda vez que ela falava sobre isso, sempre mencionava a mesma coisa, a voz. A voz que dizia que ela iria encontrá-lo, mas não o Mark que ela conhecia. Quando Karen finalmente se retirou para uma casa isolada nas montanhas, pessoas da cidade começaram a ouvir rumores. Diziam que à noite, quando o vento passava pela floresta, a mesma voz que Karen ouviu chamava por ela, mas não era mais a sua. E assim a floresta de Ashon continuou a engolir os que ousavam entrar, deixando para trás apenas ecos de vozes perdidas e um vazio insondável. O que aconteceu com Mark Sullivan? Ele foi consumido pela floresta ou algo mais sombrio tomou conta dele? E o que dizer da voz que chamou por Karen? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se gostou dessa história, continue acompanhando os próximos relatos e não se esqueça de ativar as notificações para mais histórias assustadoras. Ele partiu para a floresta em busca de uma trilha perdida, mas nunca mais foi visto. Quando os investigadores chegaram ao local, o que encontraram não parecia humano.
Benjamin Reis era conhecido por ser um homem corajoso e determinado, um aventureiro ávido que amava explorar as florestas remotas de sua região. Em suas últimas palavras havia falado sobre encontrar uma trilha esquecida, um caminho que, segundo ele, levava a um local de beleza inexplorada, uma paisagem de montanhas e lagos que poucos haviam visto. Ele partiu numa manhã de outono, com sua mochila cheia de equipamentos e uma câmera para registrar a jornada. A floresta de Timber Hollow, com suas densas árvores e um silêncio que parecia engolir qualquer som, foi a escolha perfeita. Para Benjamin, ela não era mais do que um lugar comum, um terreno a ser desbravado. Ele havia prometido retornar no final do dia, mas, quando a noite chegou, Benjamin não deu sinal de vida. Sua esposa, desesperada, ligou para o celular dele, mas a ligação caiu direto na caixa de mensagens. Sem saber o que fazer, ela chamou as autoridades. A equipe de busca encontrou seu carro na entrada da floresta, mas ele havia desaparecido sem deixar rastro. As primeiras horas de busca foram frustrantes. Benjamin era experiente, sabia como se orientar em terrenos difíceis, e isso dificultava o trabalho das autoridades. No entanto, conforme o dia passou e a noite se aproximava, os cães farejadores também perderam o rastro. A floresta parecia absorver qualquer vestígio, como se Benjamin nunca tivesse existido. Durante a segunda noite de busca, um investigador chamado Robert Galloway decidiu seguir um caminho alternativo, mais afastado da trilha principal. Ele havia ouvido boatos sobre uma zona proibida dentro da floresta, uma área onde as pessoas nunca voltavam. A história sempre foi tratada como lenda, mas Robert sentia que algo estava errado. Ao caminhar por horas em um terreno desconhecido, Robert encontrou algo estranho. Não era o que ele esperava, mas ao se aproximar, ficou horrorizado com o que viu. Uma estrutura abandonada, uma velha cabana que ninguém havia mencionado. Mas não era apenas a cabana que o deixou inquieto. Em torno dela estavam marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado para dentro e para fora daquele lugar. Robert entrou na cabana. O que ele encontrou lá dentro fez seu sangue gelar. No chão, havia uma câmera, a mesma que Benjamin usava. O dispositivo estava ligado, mas não gravava nada, apenas mostrava uma tela preta. No entanto, o que Robert sentiu ao tocar o aparelho foi um arrepio que percorreu todo o seu corpo. Algo estava errado com aquele lugar. Foi então que, ao examinar mais detalhadamente o local, Robert percebeu algo ainda mais perturbador. Ao lado da cabana havia uma marca no chão, onde o solo estava rasgado, como se algo tivesse sido enterrado ali. Ele se abaixou para investigar e, ao mover a terra, encontrou um objeto metálico. Era uma faca coberta de sangue seco. Mas o que mais o aterrorizou não foi a faca em si, mas o que ele encontrou a seguir. No momento em que Robert tocou o cabo da faca, ele ouviu um barulho vindo da floresta, um sussurro baixo, como um murmúrio arrastado vindo das árvores. Ele olhou para os arredores e, ao longe, viu algo movendo-se entre as árvores. Era uma figura humana, mas não parecia humana. A silhueta era distorcida, como se estivesse sendo deformada pela escuridão ao seu redor. A criatura se movia de maneira errática, como se fosse uma marionete sendo controlada por uma força invisível. Robert tentou se afastar, mas sentiu um peso em seu peito, como se o ar tivesse se tornado denso. Ele sabia que não deveria estar ali, mas algo o estava atraindo, algo que o empurrava para continuar. Então, antes que pudesse reagir, a figura se virou e olhou diretamente para ele. Seus olhos não eram olhos. Eram buracos negros vazios sem vida. Antes que pudesse gritar, Robert desmaiou. Quando Robert acordou, ele estava fora da floresta com as autoridades ao seu redor. Eles o encontraram desorientado, com os olhos arregalados e o corpo tremendo. A história de Benjamin Reis nunca foi completamente esclarecida. O corpo de Benjamin nunca foi encontrado, nem qualquer vestígio dele. No entanto, Robert sempre teve a sensação de que algo seguiu de volta para a cidade, algo que ele nunca conseguiu explicar. A floresta de Timber Hollow, como tantas outras, continuou sua existência silenciosa, guardando seus segredos. E Robert nunca mais teve coragem de retornar a ela, mas sempre carregou uma sensação de que algo ou alguém ainda o observava. O que você acha que aconteceu com Benjamin Reis? Será que ele foi vítima de algo sobrenatural ou simplesmente perdeu-se na floresta? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais mistérios e casos assustadores. Ela se perdeu enquanto explorava a floresta, mas os rastros que deixou para trás mostravam algo ainda mais aterrador, uma caminhada em círculo sem fim. Julia Carter era uma jovem com um espírito aventureiro, sempre buscando explorar lugares desconhecidos.
Quando ouviu falar de uma floresta remota e pouco explorada chamada Black Hollow, seu desejo de desbravar o desconhecido falou mais alto. Não acreditava em histórias de assombrações ou mitos urbanos. Para ela, tudo não passava de fantasia popular. Ela havia lido algumas reportagens sobre desaparecimentos na floresta, mas nunca imaginou que isso fosse algo real. Para ela, eram apenas lendas para assustar turistas e aventureiros despreparados. Na manhã de sua partida, ela se despediu de seus amigos com entusiasmo, garantindo que retornaria em poucas horas. Com sua mochila, lanterna e mapa, ela entrou pela trilha principal e, até certo ponto, se manteve em contato com seus amigos por mensagens, enviando fotos das paisagens. O caminho parecia promissor, mas quanto mais ela se adentrava, mais o ambiente se tornava estranho. As árvores pareciam mais densas, e a luz do sol era bloqueada de forma incomum, como se o céu estivesse coberto por uma espessa neblina. Quando o dia começou a se despedir e o sol se pôs, Julia percebeu que havia se afastado mais do que deveria. Em pânico, ela tentou retornar pela mesma trilha, mas logo notou algo desconcertante. Não havia mais referências familiares, nada parecia familiar. Ela havia caminhado para dentro de um labirinto. Tentando se acalmar, Julia se lembrou das dicas dadas por outros aventureiros, como nunca perder de vista os pontos de referência, e tentou achar algum sinal de sua caminhada inicial. Mas o que ela encontrou a deixou inquieta. As árvores à sua volta começaram a formar padrões estranhos, com troncos aparentemente se movendo em ângulos desconfortáveis. A sensação de déjà vu começou a tomar conta dela. Ela tentava ir para frente, mas parecia sempre voltar ao mesmo lugar. Um círculo perfeito, como se a floresta estivesse se fechando ao seu redor, tornando-se uma prisão. Em cada volta, as árvores pareciam mais altas, mais densas, criando uma sensação de claustrofobia. Seus passos se tornavam mais pesados, o som da sua respiração mais alto no silêncio opressor da floresta. Após horas caminhando, Julia encontrou o que parecia ser uma pequena clareira, mas ao se aproximar, ficou em choque. No centro da clareira estava um objeto que ela não tinha certeza de como havia chegado ali, um espelho antigo, com a moldura de madeira desgastada e rachada. E quando olhou para ele, Julia viu algo que não esperava. Não estava mais sozinha. Reflexo de um rosto, mas não o seu. O reflexo sorria para ela, mas os olhos não expressavam nada humano. Era um sorriso vazio, distorcido, com dentes afiados e garras que pareciam se mover dentro do vidro. Julia sentiu o estômago revirar e, em um impulso, tentou se afastar, mas o espelho refletia tudo o que ela fazia, como se a estivesse observando. A angústia tomou conta dela, e ela correu. Mas quanto mais corria, mais parecia que a floresta estava fechando os caminhos. Em seu frenesi, Julia tropeçou e caiu em uma formação rochosa, batendo a cabeça. Quando acordou, a noite já havia caído completamente. Ela estava em um local que não reconhecia. O terreno estava coberto por uma fina camada de névoa. À sua frente, ela viu o espelho novamente, mas não estava mais apenas refletindo sua imagem. No vidro, Julia viu a si mesma, mas agora sua expressão era a mesma da figura que ela havia visto antes. O reflexo estava distorcido, e os olhos de sua cópia estavam vazios, sem vida. O reflexo levantou a mão e a apontou. Julia gritou, mas sua própria boca parecia silenciada pelo medo. O reflexo começou a se mover, como se tentasse sair do espelho, seu corpo contorcendo-se de maneira antinatural. Ela tentou correr mais uma vez, mas quando olhou para trás, o espelho havia desaparecido. Em seu lugar, uma série de pegadas em formato de círculos se espalhavam pelo chão úmido. Elas se formavam em uma espiral, como se algo estivesse se arrastando ali, em um movimento contínuo, sem fim. Quando os resgates começaram a procurar Julia, eles encontraram suas pegadas, mas elas desapareciam repentinamente, sem qualquer explicação. Não havia sinais de luta ou de ferimentos, apenas um trilho que se fechava em um círculo perfeito. A busca foi interrompida dias depois, e Julia nunca mais foi vista. A floresta de Black Hollow se manteve em seu silêncio, com rumores surgindo entre os moradores da cidade sobre os desaparecimentos misteriosos que ocorreram ao longo dos anos. Alguns acreditavam que Julia havia simplesmente enlouquecido, enquanto outros falavam sobre uma entidade que possuía a floresta. Uma força invisível que fazia as pessoas se perderem em seus próprios medos. Mas o que ninguém sabia era que em noites de neblina espessa, o espelho antigo ainda estava lá, refletindo quem ousasse se aproximar. O que você acha que aconteceu com Julia? Será que ela foi vítima de uma força sobrenatural, ou algo dentro da floresta a fez perder a sanidade? Comente suas teorias abaixo.
O jovem viajante entrou na floresta para cortar caminho, mas foi encontrado dias depois em um estado que desafiava qualquer explicação. Thomas Ellis era um jovem com o espírito livre de um verdadeiro explorador. Nascido em uma pequena cidade, sempre sentiu o desejo de descobrir novos lugares e viver grandes aventuras. Quando ele decidiu viajar sozinho para as montanhas de Ashwood, seus amigos e familiares não ficaram surpresos. Conheciam seu amor por trilhas remotas e por aventuras selvagens. A viagem de Thomas começou como qualquer outra. Ele seguiu as trilhas conhecidas, atravessando rios e subindo montanhas com uma calma que demonstrava sua experiência. Ele mandou uma mensagem para a mãe quando chegou ao ponto de parada mais próximo, dizendo que cortaria caminho por uma trilha menos frequentada. Essa seria sua última mensagem. Quando o tempo passou e Thomas não retornou, seus amigos e familiares começaram a se preocupar. Eles sabiam que ele era habilidoso e tinha experiência, então algo parecia errado. Foi então que as buscas começaram. As autoridades começaram a vasculhar a floresta de Ashwood com a ajuda de cães farejadores e helicópteros. Durante os primeiros dias, parecia que Thomas havia simplesmente se perdido. Mas à medida que as buscas se estendiam por mais tempo, algo se tornava ainda mais perturbador. Os cães farejadores conseguiram encontrar vestígios de Thomas em várias partes da floresta, mas nunca o encontraram. Uma semana depois, os pesquisadores começaram a examinar uma área mais isolada, onde a vegetação era mais densa. Quando chegaram a um ponto onde uma pequena clareira deveria estar, o que encontraram fez seus estômagos revirarem. Ali no centro da clareira estava a mochila de Thomas. Mas o que mais assustou foi o que estava ao redor da mochila, uma série de pegadas. Pegadas humanas, mas não eram de Thomas. As marcas eram grandes demais, como se algo enorme tivesse caminhado ali. E o mais estranho era que as pegadas se moviam em um padrão aleatório, não como as pegadas de uma pessoa normal. Elas pareciam estar dançando, se movendo em círculos, voltando para o mesmo ponto repetidamente. Os investigadores não sabiam o que pensar. As pegadas de Thomas haviam desaparecido, mas aquelas eram algo diferente. 2 semanas após o desaparecimento de Thomas, os investigadores receberam uma pista que os levou a uma área remota da floresta. Eles encontraram uma pequena cabana abandonada, mal visível entre as árvores. O que estavam prestes a descobrir ali iria mudar tudo. Dentro da cabana havia uma carta de Thomas. Não era uma carta comum, mas algo escrito com uma urgência desesperadora. Ele descrevia sua experiência na floresta de uma maneira que parecia desconexa. Ele mencionava uma presença, algo que o seguia, algo com olhos que refletiam o brilho da lua e que jamais deixava de observar. Thomas escreveu sobre como sentia os passos de algo mais pesado do que ele, mas que não conseguia ver. O medo estava se acumulando em suas palavras, uma sensação que aumentava a cada linha. A carta terminava com uma descrição que deixava os investigadores perplexos. Thomas descrevia como, ao chegar na cabana, ele ouviu sussurros vindos de dentro da floresta, como se algo chamasse seu nome. Ele então escreveu: "Se você encontrar esta carta, eu já não sou mais eu. Não me procure." Quando os investigadores terminaram de ler, sentiram uma pressão súbita no ar. O silêncio da floresta parecia mais pesado, como se alguma coisa estivesse se aproximando. Eles imediatamente saíram da cabana, mas ao olhar para os arredores, perceberam que as pegadas de Thomas estavam ali. Mas desta vez, elas não estavam sozinhas. Entre as marcas de Thomas estavam pegadas grandes demais para serem humanas, e elas formavam um padrão, como se algo tivesse acompanhado os passos de Thomas. Mas o que mais os deixou em choque foi a última pegada, que parecia mais uma marca de algo arrastado do que um passo. Quando finalmente encontraram Thomas, ele estava em um estado completamente irreconhecível. Seu corpo estava em um estado de decomposição avançada, mas o mais perturbador era o olhar em seus olhos. Eles estavam vidrados com um brilho estranho, como se ele estivesse olhando para algo além da visão humana. Quando os investigadores tentaram se aproximar, ele começou a murmurar palavras ininteligíveis, palavras que não faziam sentido, como se estivesse falando em uma língua esquecida. O corpo de Thomas foi retirado da floresta, mas o mistério nunca foi resolvido. As pegadas nunca foram explicadas, e a presença mencionada por Thomas se tornou uma lenda local. Dizem que quem entra na floresta de Ashwood e se desvia do caminho se depara com essa presença, algo que vê, mas nunca se mostra, algo que observa. Você acredita que a presença descrita por Thomas era sobrenatural ou uma criatura desconhecida da floresta? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe suas teorias. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais mistérios e casos inexplicáveis.
Ela entrou na floresta em busca de tranquilidade, mas o que encontrou foi um pesadelo que a consumiu completamente. Emily Hawke sempre foi uma amante da natureza. Após meses de estresse e pressão no trabalho, ela decidiu que precisava de uma pausa, um momento de solidão para recuperar suas forças. Quando ouviu falar da floresta Blackstone, famosa por sua paz e isolamento, ela sabia que seria o lugar perfeito para se desconectar. A floresta, embora remota, era conhecida por ser calma, com trilhas tranquilas e um ambiente perfeito para quem desejava fugir do caos urbano. Emily estava empolgada. Ela se equipou com o básico: mochila, barraca, comida e uma boa garrafa de água. A ideia era passar uma noite na floresta e depois seguir de volta para casa, renovada e em paz com a natureza. Ela não esperava, no entanto, que aquele simples retiro a transformaria em parte de uma lenda macabra. Ela chegou à entrada da floresta no final da tarde, com o sol se pondo lentamente por trás das árvores. A brisa suave e os sons da natureza a acalmavam, e ela sentiu que havia tomado a decisão certa. Começou a caminhada pela trilha principal sem pressa, apreciando cada momento. A noite estava chegando, mas Emily confiava no seu instinto e em sua experiência ao acampar sozinha. Ela encontrou um bom ponto para montar sua barraca em uma clareira cercada por grandes árvores. O silêncio da floresta era reconfortante, mas algo na atmosfera parecia estranho. Emily não conseguia explicar, mas as sombras da floresta pareciam mais densas do que o normal. Ela tentou afastar a sensação desconfortante e se concentrou na beleza ao seu redor. Após montar sua barraca e acender uma fogueira, Emily se acomodou para apreciar a noite tranquila. Porém, conforme a noite avançava, a floresta parecia mudar. O som dos animais que antes preenchia o ar agora havia cessado. Emily sentiu um calafrio na espinha. Ela não estava mais sozinha. Mas quando olhou ao redor, tudo estava calmo, a fogueira ainda crepitava, e o vento soprou suavemente entre as árvores. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas a solidão da floresta e o cansaço de um dia longo, mas logo a sensação de que algo a observava ficou impossível de ignorar. Ela ouviu passos leves sobre as folhas secas, e os olhos pareciam seguir cada movimento seu, sempre fora de seu campo de visão. Emily se levantou, mas quando olhou em direção à trilha, não viu ninguém. Ela foi até a fogueira e, ao se agachar para pegar mais madeira, viu algo refletido no brilho das chamas. Não era humano, mas uma figura escura com contornos distorcidos, como se estivesse lá, mas ao mesmo tempo, não estivesse. Um rosto sem expressão, observando-a com uma calma assustadora. Emily piscou, e a figura desapareceu. Tentando se convencer de que tudo não passava de uma ilusão, ela voltou para dentro da barraca e se encolheu, esperando que o amanhecer trouxesse alívio. Mas o terror não fez questão de esperar. Acordou no meio da noite, sob a sensação de que a floresta tinha engolido tudo ao seu redor. A barraca estava vazia, e a fogueira já havia se apagado. Ela sentiu uma pressão no ar, como se as árvores estivessem se aproximando. No entanto, o mais aterrador foi o som. Sussurros. Sussurros suaves e ameaçadores que vinham de todas as direções, como se a própria floresta estivesse falando com ela. Emily tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas, como se a terra estivesse segurando seus pés. Um sussurro surgiu novamente, mais claro agora. Não era para você estar aqui. Ela olhou em volta desesperada, mas não havia ninguém. A sensação de ser observada aumentava a cada segundo, e quando olhou para as sombras entre as árvores, algo emergiu da escuridão. A figura de antes, aquela mesma presença escura, agora mais nítida, se aproximava lentamente. Os olhos da figura brilharam com uma intensidade sobrenatural, como se a própria escuridão tivesse vida. Emily tentou gritar, mas sua voz foi silenciada, como se algo tivesse invadido sua mente, paralisando-a. Ela não podia se mover, não podia fugir. Tudo o que conseguia fazer era olhar para a figura que se aproximava, com um sorriso distorcido que se formava lentamente no rosto da criatura. Quando os resgates chegaram, Emily não estava mais em sua barraca. Eles encontraram a fogueira apagada e a barraca abandonada, mas o que realmente os deixou perplexos foi a descoberta do que restou da trilha. Não havia sinais de luta nem pegadas, mas uma série de círculos perfeitamente formados na terra, como se Emily tivesse caminhado em um padrão repetitivo. Sem conseguir sair do lugar, a busca foi interrompida, e ninguém mais jamais a viu. No entanto, os moradores locais falavam de uma presença antiga que habitava a floresta, uma entidade que punia aqueles que se aventuravam em seu território. A lenda dizia que ela se alimentava da solidão e do medo, consumindo aqueles que ousavam invadir sua paz. Emily Hawke se tornou mais uma vítima da floresta Blackstone,
Mas alguns dizem que nas noites mais silenciosas, ainda é possível ouvir seus sussurros, ecoando entre as árvores. O que você acha que aconteceu com Emily? Será que a floresta realmente esconde um segredo sombrio? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais mistérios aterradores. Ele entrou na floresta para caçar, mas nunca mais voltou. O que os caçadores encontraram foi algo que desafiava qualquer explicação. Robert Greene sempre foi um caçador experiente. Natural da pequena cidade de Glenfield, ele era conhecido por sua habilidade em rastrear e caçar nas densas florestas que cercavam a região. Desde muito jovem, Robert se aventurava nas trilhas mais remotas, longe de qualquer trilha marcada, e sempre voltava com histórias intrigantes de suas jornadas. Porém, tudo mudou quando ele decidiu caçar nas florestas profundas de Bearshot. A floresta de Bearshot, embora aparentemente tranquila, sempre foi cercada por rumores. Os moradores locais falavam sobre estranhos desaparecimentos, sobre sons inexplicáveis à noite e sobre uma presença na floresta que parecia seguir os mais imprudentes. No entanto, Robert não acreditava em lendas e, confiando em sua experiência, ele decidiu que enfrentaria o desconhecido. Na manhã de sua partida, Robert havia dito à sua esposa, Laura, que voltaria em 1 ou 2 dias. Ela sabia que ele nunca era imprevisível, sempre voltava em seu devido tempo. Mas quando o 3º dia passou e Robert não retornou, ela começou a ficar preocupada. Ela não sabia, mas esse seria o início de um mistério que perduraria por anos. A busca começou logo que Robert não retornou. Sua esposa, com a ajuda de amigos e outros caçadores, iniciou a procura por Bearshot. Eles percorreram as trilhas mais conhecidas, onde ele costumava caçar, mas não encontraram vestígios. Sem pistas, a busca se expandiu para áreas mais remotas da floresta. Foram 3 dias de busca sem resultados. Durante a 4ª noite, enquanto os caçadores descansavam, um dos homens, chamado Samuel, ouviu um barulho estranho. Não era o som de um animal, mas sim um arrastar pesado sobre o chão da floresta, como se algo grande estivesse se movendo. A curiosidade o levou a seguir o som, e ele acabou se afastando do grupo. Foi então que Samuel fez uma descoberta que ninguém poderia prever. Ele encontrou o que parecia ser o acampamento de Robert, mas algo estava errado. Não havia sinais de luta, mas o local estava em total silêncio. O fogo ainda estava brando, e a comida que Robert havia trazido estava intacta. Mas no centro da clareira, Samuel viu algo que fez seu sangue congelar. Em frente ao acampamento estava uma grande árvore. Ao redor dela, um padrão de marcas circulares na terra, como se algo tivesse sido desenhado ali, com uma simetria perturbadora. Samuel não sabia o que aquilo significava, mas um pressentimento sombrio o invadiu. Ele se aproximou tocando as marcas, quando algo o fez parar. Ele ouviu passos lentos atrás dele, passos que se arrastavam pela floresta. Quando se virou, não havia nada, apenas a escuridão profunda da noite. A tensão cresceu quando Samuel retornou ao acampamento e relatou o que havia encontrado. Ao compartilhar a história com os outros, a atmosfera se tornou ainda mais opressiva. Eles sabiam que algo estava errado, mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Naquela mesma noite, enquanto todos estavam reunidos perto da fogueira, os primeiros sussurros começaram a ser ouvidos. Não eram sussurros de vento, mas palavras baixas repetitivas que pareciam chamar os caçadores. Eles tentaram ignorar, mas o som ficava cada vez mais forte, até que algo em movimento apareceu entre as árvores. Não era um animal, mas uma figura alta e magra, com movimentos erráticos e descontrolados. Ela parecia estar sendo puxada pela floresta, como se fosse controlada por algo invisível. Os caçadores se prepararam para fugir, mas ao virar-se, Samuel teve uma visão aterradora. Robert Greene estava parado à beira da clareira. Seus olhos estavam vazios, com uma expressão congelada, como se estivesse sendo controlado por algo além da compreensão humana. Mas o pior estava por vir. Robert não estava sozinho. Ao seu lado havia algo, uma sombra escura, sem forma definida, mas com olhos brilhantes que refletiam a luz da fogueira. A criatura parecia estar se alimentando de Robert, ou melhor, da sua alma, pois ele estava em um estado de total inatividade, como se fosse um marionete. Com um grito sufocado, Samuel correu para alertar os outros, mas quando olhou para trás, a figura de Robert e a sombra desapareceram na escuridão da floresta. Quando o amanhecer chegou, os caçadores, juntamente com a esposa de Robert, voltaram à floresta para procurar por ele novamente. A clareira onde eles haviam encontrado o acampamento estava vazia, mas as marcas no chão permaneciam. Samuel e os outros caçadores tentaram segui-las,
mas todas as trilhas pareciam se desviar para uma região mais profunda da floresta, onde ninguém jamais havia se aventurado. O corpo de Robert nunca foi encontrado. Mas o que deixou todos os envolvidos aterrorizados foi o fato de que, naquela mesma noite, a figura que Samuel viu na floresta foi descrita por todos como uma presença constante, algo que os caçadores jamais tinham visto antes. O mistério de Robert Green permanece sem resposta até hoje. Os moradores de Glenfield evitam a floresta de Birchwood, temendo que quem entre nela jamais saia ileso. O que você acha que aconteceu com Robert Green? Será que ele foi levado por uma força sobrenatural ou algo mais mortal o tomou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Daniel nunca imaginou que uma simples caminhada na floresta acabaria com ele desaparecendo sem deixar rastros. Mas o que a polícia encontrou foi algo ainda mais inexplicável. Daniel Carter era um jovem aventureiro, conhecido por sua paixão por longas caminhadas e explorações pela natureza. Ele adorava perder-se nas trilhas mais isoladas, onde ninguém mais se aventurava. A floresta de Blackthorn, localizada nos arredores de sua cidade natal, sempre fora o seu refúgio. Ele a conhecia como a palma da sua mão e nunca teve medo de se perder por lá. Na manhã do seu desaparecimento, Daniel decidiu explorar uma trilha pouco conhecida, na qual ele nunca havia pisado antes. Não era uma rota popular, e muitos moravam na região há anos sem sequer ouvir falar desse caminho. Mas para Daniel, aquilo era apenas mais uma aventura. Ele se despediu de sua esposa, Emily, dizendo que voltaria antes do anoitecer, como sempre fazia. No entanto, esse dia seria diferente. A tarde passou e, com o cair da noite, Emily começou a se preocupar. Daniel não retornava. Ela sabia que, por mais que ele gostasse de se aventurar, ele nunca ficava tanto tempo fora de casa sem dar notícias. A preocupação rapidamente se transformou em pânico e ela acionou a polícia. A busca pela floresta de Blackthorn foi iniciada no dia seguinte. O tempo estava nublado e uma leve neblina cobria a região, tornando as árvores ainda mais sombrias e a visibilidade ainda mais difícil. Os oficiais de polícia, juntamente com alguns voluntários, se espalharam pela área, seguindo a trilha onde Daniel havia sido visto pela última vez. Depois de algumas horas de busca, uma pista crucial foi encontrada, uma mochila abandonada no meio da trilha. Dentro havia alguns itens pessoais de Daniel, como sua garrafa de água e uma lanterna, mas algo estava faltando. O mapa que ele costumava carregar não estava lá. Os investigadores acreditaram que ele poderia ter se perdido e, desesperado, tentado seguir a trilha sem as ferramentas necessárias para se orientar. Enquanto as buscas continuavam, algo estranho começou a acontecer. Vários membros da equipe de resgate relataram ouvir ruídos vindos de dentro da floresta, mas nada foi encontrado. Algumas pessoas juraram ver sombras se movendo entre as árvores, mas sempre que se aproximavam, tudo se tornava quieto. Isso causou um certo desconforto nos buscadores, que se viam cada vez mais apreensivos. No terceiro dia de buscas, algo ainda mais bizarro ocorreu. Um dos policiais, ao caminhar por uma área mais densa da floresta, encontrou uma árvore marcada com símbolos estranhos gravados no tronco. Esses símbolos não eram de nenhum tipo de cultura conhecida, e o policial se sentiu tomado por uma sensação de frio intenso e desconforto. Ele foi imediatamente retirado da área, e os outros membros da equipe começaram a se questionar se havia algo mais na floresta de Blackthorn do que simples coincidências. No final do quinto dia, uma equipe composta por 3 oficiais e Emily, desesperada para encontrar seu marido, decidiu ir ainda mais fundo na floresta. Eles seguiram por uma trilha muito mais estreita, quase apagada pela vegetação, até que chegaram a uma clareira, onde encontraram algo que ninguém jamais poderia imaginar. Lá no centro da clareira, estava uma figura parada em um tronco de árvore. O homem estava com o rosto voltado para o chão, e seu corpo estava imóvel, como se estivesse petrificado. Ao se aproximarem, Emily imediatamente reconheceu o homem como sendo Daniel, mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse vida neles, e seu corpo parecia ter sido tomado por algo. Seus músculos estavam rígidos, como se ele estivesse em estado de transe. Quando um dos policiais se aproximou de Daniel para verificar se ele ainda estava vivo, uma onda de energia gelada e densa envolveu o local. Todos sentiram uma pressão no peito, como se estivessem sendo esmagados por uma força invisível. E antes que pudessem reagir, uma sombra escura emergiu da vegetação ao redor da clareira. A figura parecia humana, mas sua silhueta era distorcida, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ela se aproximou de Daniel e, num movimento abrupto, tocou sua testa.
Daniel, sem vida, foi imediatamente puxado para a sombra, como se estivesse sendo absorvido. A sensação foi tão intensa que todos os presentes caíram no chão, atordoados pela força daquilo. Antes de desaparecer, a figura olhou diretamente para Emily com um sorriso grotesco, e emitiu um som que parecia um sussurro frio: "Você não deveria ter vindo." Após o incidente, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica para o que havia ocorrido. Daniel foi dado como morto, mas seu corpo nunca foi encontrado. A figura que os caçadores tinham testemunhado desapareceu sem deixar vestígios, e o local onde Daniel foi encontrado estava vazio, como se nunca tivesse existido. Emily, devastada, nunca mais entrou na floresta de Blackthorn. Ela, como todos os outros, ficou com a sensação de que algo muito mais sinistro habitava a floresta, algo que era melhor deixar em paz. A pergunta é: o que realmente aconteceu com Daniel Carter? Uma força sobrenatural, uma entidade maligna ou algo mais humano e sombrio? Comente abaixo o que você acha que aconteceu. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais mistérios, lendas e acontecimentos inexplicáveis. Amanda estava em uma caminhada simples pela floresta de Pinewood, mas o que encontrou por lá foi uma realidade paralela que ninguém poderia imaginar. Amanda Grant sempre foi uma mulher prática, com uma vida simples e uma rotina bem definida. Moradora de uma pequena cidade nas montanhas, ela gostava de fazer caminhadas, especialmente na floresta de Pinewood, um local que, embora cercado de mistérios, sempre parecia oferecer um refúgio tranquilo longe da agitação da vida cotidiana. Na manhã do seu desaparecimento, Amanda decidiu fazer o que mais gostava: caminhar sozinha pelos trilhos da floresta. Ela havia escutado rumores sobre uma área proibida dentro de Pinewood, onde muitas pessoas relatavam experiências inexplicáveis e eventos sobrenaturais. No entanto, Amanda sempre foi cética, acreditando que essas histórias não passavam de invenções locais para espantar os curiosos. Ela se aventurou por um caminho mais afastado da trilha principal, onde ninguém mais costumava ir. O sol estava brilhando, e o ar fresco da floresta era acolhedor. Amanda sentia-se livre e em paz enquanto avançava pela trilha isolada, mas algo logo começou a mudar. À medida que ela avançava, as árvores começaram a parecer mais densas, e a luz do sol mal conseguia atravessar as copas das árvores. Sem perceber, ela estava cada vez mais distante de qualquer rota conhecida, e logo se viu em um local que parecia não fazer sentido algum. A floresta estava diferente, como se tivesse mudado. Ela havia caído em algo estranho, uma espécie de distorção na própria realidade. Ao continuar caminhando, Amanda notou que o som da floresta havia desaparecido. Não havia mais os sons típicos de pássaros cantando ou folhas se movendo com o vento. Tudo estava em um silêncio absoluto. Isso a fez parar e olhar ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela percebeu: a floresta parecia diferente. As árvores estavam dispostas de forma que não se assemelhavam às trilhas que ela costumava percorrer. Elas estavam mais altas, mais densas e com uma tonalidade de verde mais escura. Amanda tentou voltar, mas a trilha que ela seguia parecia se fechar atrás dela, como se a floresta estivesse a engolindo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava sair dali. Decidiu seguir por outro caminho, mas o tempo parecia se distorcer. A cada passo que dava, as sombras se alongavam e as árvores pareciam se mover ligeiramente, como se estivessem vivas. Amanda começou a sentir uma sensação de desconforto crescente, como se estivesse sendo observada. Ela ouviu ruídos à distância, mas ao tentar olhar em direção ao som, não havia nada. O ar estava pesado, e seu coração batia mais rápido. Enquanto caminhava, ela viu uma figura à distância, uma silhueta vaga entre as árvores. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, parado a alguns metros de distância. Ele não se mexia, mas estava claramente observando Amanda. O frio percorreu sua espinha. Ela o chamou, mas não houve resposta. E então, sem aviso, a figura desapareceu, sumindo entre as árvores como se nunca tivesse existido. O medo tomou conta de Amanda, mas o pior estava por vir. A floresta parecia se fechar ainda mais ao seu redor, como se estivesse presa em um pesadelo. Desesperada, Amanda correu, tentando encontrar qualquer caminho que a levasse de volta à realidade. Foi então que ela encontrou uma clareira estranha, onde o chão estava coberto por uma espessa camada de névoa. Ela sentiu que não deveria estar ali, mas antes que pudesse pensar em recuar, uma voz fria, sussurrante, a chamou pelo nome. Amanda, você chegou até aqui, agora não pode voltar. A voz parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Amanda olhou ao redor, mas não viu ninguém.
A sensação de pavor se intensificou, e foi quando ela viu a coisa mais absurda. À sua frente, os contornos da floresta começaram a se distorcer. As árvores começaram a se mover, como se estivessem se fechando sobre ela. O céu acima ficou sombrio, e nuvens negras começaram a girar em um padrão estranho, formando figuras que ela não conseguia compreender. A voz voltou dessa vez mais forte e mais autoritária. Você não pode sair, Amanda. Você está aqui para sempre. O chão sob seus pés começou a tremer, e a névoa se tornou mais densa, até que Amanda mal conseguia ver suas próprias mãos. Um barulho abafado começou a se formar à sua volta, como se algo estivesse se aproximando de todas as direções. Amanda entrou em pânico e, em um último esforço para escapar, correu para a borda da clareira, onde uma parede invisível a impediu de avançar. Ela foi jogada para trás, caindo no chão úmido, e o som se intensificou. Algo estava vindo. A polícia e os moradores da cidade realizaram buscas incessantes por semanas, mas Amanda nunca foi encontrada. O que tornava o caso ainda mais misterioso foi o fato de que nenhum vestígio de sua presença foi encontrado, nem mesmo marcas de seus passos. A floresta de Pinewood parecia ter apagado tudo o que ela havia tocado. No entanto, uma semana após o desaparecimento de Amanda, o morador local relatou ter visto uma mulher de aparência fantasmagórica vagando pelas trilhas. Quando se aproximaram, a figura desapareceu como se nunca tivesse existido. Muitos acreditam que Amanda ficou presa em uma realidade paralela, uma dimensão que distorce a própria natureza da floresta. O que você acha que aconteceu com Amanda? Será que ela realmente entrou em uma dimensão paralela ou algo mais sombrio a levou? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e não perca as próximas aventuras assustadoras. Elias Moura saiu para uma caminhada na Floresta do Cedro e nunca mais voltou. O que poucos sabem é que ele conseguiu fazer uma última ligação, e o que ele disse no telefone foi aterrorizante. Elias Moura era um homem simples trabalhador que levava uma vida tranquila em uma cidade pequena no interior. Amante da natureza, costumava fazer trilhas sozinho, explorando florestas e montanhas. Seu destino favorito era *** Floresta do Cedro ***, um local antigo, denso e cheio de lendas. Na tarde do seu desaparecimento, Elias avisou a família que faria uma trilha curta e voltaria antes do anoitecer. Mas quando o sol se pôs, ele ainda não havia retornado. Os parentes tentaram ligar para ele, mas seu celular estava sem sinal. Foi apenas na manhã seguinte que receberam uma ligação curta e distorcida. Do outro lado da linha, Elias sussurrou algo que ninguém conseguiu compreender completamente. Havia pânico em sua voz, um desespero abafado por um ruído estranho ao fundo. Depois disso, o telefone ficou mudo. As buscas começaram no mesmo dia. A polícia e voluntários vasculharam a floresta por dias, mas não havia qualquer sinal de Elias. O estranho é que a trilha que ele costumava seguir era bem marcada e segura, sem riscos aparentes. Mas os rastros dele desapareciam de repente, como se ele simplesmente tivesse evaporado. Durante as buscas, alguns voluntários relataram ouvir sons estranhos na mata, ***, vozes sussurrando, risadas abafadas e um chamado distante que parecia dizer venha, ***. A sensação de que estavam sendo observados era constante. Cães farejadores foram levados para a floresta, mas algo incomum aconteceu. Em certo ponto, todos os cães se recusaram a seguir adiante, choramingando e recuando como se houvesse algo invisível os assustando. Na terceira noite de buscas, um dos voluntários, Antônio, afirmou ter visto uma silhueta entre as árvores. Ele gritou o nome de Elias, mas a figura não respondeu. Ao se aproximar, Antônio percebeu que não era um homem comum. A coisa tinha olhos brilhantes, e quando ele piscou, a criatura simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, um dos celulares de Elias foi encontrado em uma área que já havia sido vasculhada várias vezes. O telefone estava quase sem bateria, mas havia uma única gravação de áudio. O arquivo tinha apenas ***17 segundos ***, e o que se ouvia era assustador. Elias estava ofegante, correndo por algo. Ao fundo, um barulho estranho, como se alguém estivesse sussurrando e rindo ao mesmo tempo. Em meio à respiração pesada, ele sussurrou uma última frase. Não sigam, está me chamando. Não olhem nos olhos. Depois disso, apenas estática. O caso de Elias Moura permanece um mistério. Seu corpo nunca foi encontrado, e sua última gravação levanta mais perguntas do que respostas. As buscas foram interrompidas quando um dos policiais afirmou ter visto alguém entre as árvores observando a equipe.
Desde então, ninguém mais ousou procurar por Elias na Floresta do Cedro. Os moradores da cidade acreditam que ele foi vítima de algo que habita as profundezas da mata, uma entidade que atrai suas vítimas para nunca mais deixá-las sair. O que você acha que aconteceu com Elias Moura? Foi apenas um acidente ou havia algo mais naquela floresta? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos assustadores. Não esqueça de deixar seu comentário sobre essa história. Matheus Silva foi visto pela última vez entrando na Floresta Perdida. Seu carro foi encontrado na entrada da trilha, mas não havia sinais dele. O detalhe mais assustador? Em uma árvore próxima havia uma mensagem esculpida com marcas profundas: "Ele está me vendo." A Floresta Perdida sempre teve uma má reputação entre os moradores da pequena cidade de São Bento. Diziam que aqueles que se aventuravam fundo demais nunca voltavam. Matheus, no entanto, nunca deu ouvidos a essas histórias. Ele era um jovem fotógrafo apaixonado por lugares inexplorados. Quando ouviu falar sobre uma clareira oculta no coração da floresta, decidiu que precisava encontrá-la. Na manhã do seu desaparecimento, ele enviou uma mensagem para sua irmã dizendo que voltaria antes do anoitecer. Mas a noite caiu e Matheus nunca voltou. Seu celular estava desligado, e as buscas começaram logo no dia seguinte. Seu carro foi encontrado na entrada da trilha, mas não havia nenhum sinal dele. Apenas a árvore com a mensagem esculpida, e algo mais, o cheiro forte de algo queimado, como se um ritual tivesse acontecido ali. Os primeiros dias de busca foram frustrantes. Não havia pegadas, roupas ou qualquer outro sinal de que Matheus ainda estivesse na floresta. Mas então, um dos voluntários encontrou algo, ***, uma câmera fotográfica enterrada em folhas secas. *** era a de Matheus. Quando verificaram o cartão de memória, as últimas fotos mostravam algo perturbador. As primeiras imagens eram comuns: árvores, riachos, pedaços da trilha. Mas então, começaram a surgir fotos estranhas. ***, tiras de pano vermelho penduradas em galhos ***, pedras empilhadas em padrões bizarros. Por fim, uma imagem que fez o sangue de todos gelar. A foto mostrava uma clareira iluminada por tochas. No centro havia um círculo desenhado no chão com símbolos que ninguém conseguia reconhecer. Dentro do círculo, algo se movia. Era uma figura esguia de pele acinzentada sem rosto. Estava olhando para a câmera. A última foto era ainda pior. Mostrava o mesmo ser, mas agora muito mais perto, e atrás dele, uma sombra ainda maior, algo que parecia se fundir com as árvores. Naquela mesma noite, um dos bombeiros que ajudavam nas buscas acordou gritando dentro da barraca. Ele dizia ter ouvido uma voz sussurrando dentro de sua cabeça. Quando perguntaram o que a voz dizia, ele apenas repetiu tremendo: "Você olhou para ele. Agora ele sabe quem você é." No quinto dia de buscas, os voluntários encontraram um pedaço de pano preso em um galho. Era uma parte da camisa de Matheus, rasgada e suja de algo escuro. Seguindo mais fundo na floresta, chegaram a um lugar onde o solo estava queimado e os galhos das árvores retorcidos. No centro, havia uma pedra alta com símbolos gravados. De repente, um dos cães farejadores começou a latir desesperado, olhando para a escuridão entre as árvores. Algo estava ali. Os homens apontaram as lanternas, mas não viram nada, até que um deles piscou e percebeu que as sombras haviam mudado de lugar. Então veio o som. Um estalo seco como ossos quebrando, seguido de uma respiração profunda e lenta. O mais assustador foi o que veio depois: ***, o som de uma câmera tirando uma foto ***. Todos correram. Eles voltaram para a cidade, abandonando as buscas naquela noite. Nenhum deles quis falar sobre o que viram, mas no dia seguinte 2 dos voluntários desistiram de continuar ajudando. Um deles apenas disse: "Se vocês olharem para ele, ele olha de volta." O caso de Matheus Silva nunca foi resolvido. Seu corpo nunca foi encontrado. Algumas semanas depois, sua irmã recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma única foto impressa. Era Matheus, mas ele não estava sozinho. Atrás dele, na escuridão da floresta, alguém o observava. Desde então, outras pessoas que se aventuraram na Floresta Perdida relataram ver flashes de luz entre as árvores, como se alguém estivesse tirando fotos no meio da noite. Nenhuma dessas pessoas voltou lá uma segunda vez. O que você acha que aconteceu com Matheus? Será que ele encontrou algo que nunca deveria ter visto? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais mistérios aterrorizantes como esse. Deixe seu comentário e me diga: ***, você teria coragem de entrar nessa floresta?